Mas esse time aí, essa provável escalação, é isso mesmo? É o que o Flamengo tem de melhor hoje? Física, tática e técnica? Acho que sim, Júlio. Eu acho que a partir do momento que o Alan sair do Flamengo, né, como já sabemos, ele está se transferindo para o Corinthians, a grande dúvida agora vai ser o nosso Nico de la Cruz, né? O que ele vai suportar na temporada, o que ele vai aguentar na temporada, quantos jogos ele vai fazer. Mas isso daí vai ser problema mais para frente para o Felipe Luiz, porque eu ainda acredito que ele não vai conseguir performar como talvez o departamento médico acredite ou tenha passado para a imprensa na entrevista coletiva no início da temporada. Eu, sinceramente, acho que o De La Cruz é um jogador que, como bem disse o José Luiz Runco, não tem capacidade mais para conseguir jogar em alto nível pelo problema que ele tem crônico no joelho. Mas é a minha opinião. Tomara a Deus que ele consiga queimar minha língua aqui. Sobre o time, eu acho que é o melhor realmente que o Flamengo tem para essa partida contra a equipe do Vitória. Eu acho que a ausência do Jorginho nesse primeiro instante de temporada, vem sendo bem suprida pelo Everton Araújo, inclusive. É um jogador que, da base, conseguiu crescer mais entre todos eles. Vem dando mais dinâmica ao jogo do Flamengo, não tem sido aquele jogador muito estático e aquele jogador que só toca para trás. É um jogador que tem tentado progredir, tem pisado mais no campo ofensivo e até finalizado. Então eu acho que aquilo que o Felipe Luiz gostaria do Everton Araújo está começando a aparecer. É claro que é um jogador que é jovem, ele vai oscilar nessa temporada, o torcedor vai ter que entender isso daí também, vai ter que pesar a mão na hora que pesar, mas tem que fazer uma meia-culpa a depender do que esteja acontecendo, inclusive, com o próprio time do Flamengo, porque aí cai todo mundo também de produção. Mas eu acho que é isso, cara. E gostei muito da participação do Samuel Lino no último jogo, tá? Tudo bem? Até pela fragilidade do Sampaio Corrêa, que não tinha uma defesa muito sólida, o Samuel Lino pisou muito na área. E quando ele pisa na área e ele é um jogador realmente efetivo, ele ajuda o Flamengo. O que não dá é para o Samuel Lino querer carregar a bola em direção à bandeirinha de córner e ciscar para lá e ciscar para cá. Isso daí não vai ajudar em absolutamente nada o Flamengo nem a ele. Então, ele, quando é um jogador progressivo em direção à meta adversária, é um jogador que leva perigo. Ele é versátil, ele pode cortar para a direita como para a esquerda, você não sabe para onde vai o drible do Samuel Lino. Então, eu acho que ele pode formar, inclusive, uma boa dupla de ataque com o Pedro. Meu sonho era o Flamengo voltar a jogar no 4-4-2. Gostaria muito. Eu acho que cresceria muito o Flamengo dessa forma com a entrada do Lucas Paquetá. Mas sei que é apenas uma ilusão da minha parte, porque o Felipe Luiz não vê esse time do Flamengo sem a presença dos pontas. Mas, para mim, como bem disse aqui o Cereto, jogar o Lucas Paquetá para a ponta direita é um desperdício. Para mim, ele funciona muito bem no meio-campo, como segundo homem de meio-campo, ou então um jogador que possa ser o camisa 10, ou jogar ao lado do Arrascaeta, que seria a função talvez do Carrascal. Mas para mim, jogar como ponta direita, cara, colocar o Paquetá lá como auxiliar de lateral, é coisa de maluco. É isso aí. E só para deixar claro, né, foi a pergunta que eu fiz sobre o Felipe Luiz, sobre o esquema tático, com a inclusão do Paquetá. Eu estava atrás do gol nessa oportunidade, o Serito. Né? Eu estava ali no gramado do Maracanã, Flamengo e Sampaio, estava bem atrás do gol do arqueiro do Sampaio no primeiro tempo e também no segundo. Mas houve uma alternância de posicionamento muito grande, Carrascal e Samuelino, até porque é uma característica do Carrascal, né? Cair pelo lado esquerdo. E isso aí, pontuado pelo Renan, realmente aconteceu muito. O Samuel caindo muito pelo lado esquerdo, mas afunilando, indo por dentro, caindo como segundo atacante. É ele que dá o passe depois de uma linda descoberta de posicionamento do Paquetá para o Samuel Lino, é ele que toca a bola para o Pedro fazer o segundo e o segundo dele no jogo. Né? Naquela oportunidade, o Flamengo abriu 2-0. E isso foi perguntado ao Felipe. Eu estou te falando isso porque tem uma pergunta muito parecida, né? Com o que muitos acham. Né? Bom dia, bancada. Júlio, você concordou com a resposta do Felipe Luiz sobre ser monotático? Eu não acho o time monotático. A pergunta não foi essa, eu não falei que ele é monotático, mas achava que o Flamengo jogava numa situação em que ele tinha que fazer o time ter mais repertório. O Flamengo precisava ter mais repertório. Aliás, não foi só eu que falei, né? Grande parte da imprensa pensa desse jeito, inclusive a gente já viu o colega Mauro César falar isso não só aqui na SU, mas também nos seus canais e no canal do qual ele desempenha a sua função. E eu perguntei isso para o Felipe. É claro que
guardadas as proporções que o Sampaio é muito frágil em relação aos demais adversários que o Flamengo vai enfrentar ao longo do ano, o Felipe disse que o Flamengo tem uma variação. Eu acho que não tem. A resposta do Felipe foi baseada no jogo contra o Sampaio. E no jogo contra o Sampaio a gente viu trocas de posicionamento. Você acha que é uma possibilidade que o Flamengo vai ter que começar a fazer o algo a mais, Serito? Porque o Flamengo, como eu falei, não é mais novidade, é uma realidade. Os adversários começam a estudar mais o Flamengo. O Jair Ventura, por exemplo, é um cara que você falou, tomou de 5 do Palmeiras, mas é um cara estudioso na parte defensiva. Vai ser necessário o Flamengo usar essas peças que tem, o elenco que tem, e ser um tanto quanto mais audacioso taticamente do que somente naquele sentido tático que o Felipe Luiz coloca e implementa no seu time? Sem dúvida. Todo mundo que joga contra o Flamengo, pelo menos os times da Série A, tem feito alguma coisa diferente para jogar contra o Flamengo, né? Tem montado um esquema tático diferente, seja marcação individual, seja marcação pressão, seja mudança tática, mudança de jogadores, enfim, alguma coisa diferente os times têm feito para jogar contra o Flamengo. O Flamengo precisa começar a fazer também alguma coisa diferente. A impressão que passa é que o Felipe Luiz ele tem muita confiança no modelo de jogo. Ele responde isso na entrevista coletiva e ele confirma isso, né? Embora ele diga que, não, o Flamengo tem variações, ele mesmo fala, por que eu vou mudar o sistema, que foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, é um sistema vitorioso, é um modelo de jogo vitorioso, e a gente sabe que sistema tático é diferente de modelo de jogo, e ele tem muita confiança nesse sistema. O Felipe Luiz deveria, nas entrevistas coletivas, ser um pouco mais didático para falar de tática. Quando a pergunta é sobre tática, ele pode responder um pouco mais de tática. Não precisa ser chato como é o Tite, por exemplo, respondendo, né? O Tite, eu adoro o Tite, né? Mas assim, quando ele responde de tática, e ele fala pergunta tática, resposta tática. E as respostas... A pergunta é muito tática e a resposta tem que ser tática. A resposta tem que ser tática. E as respostas são chatíssimas, né? Mas no caso do Felipe, o Felipe pode ser mais didático, falando português mais claro, mas eu percebo que ele tem o receio de passar as dicas para o adversário, né? Ele fala assim, eu não vou falar aqui, não vou entregar aqui, porque... ele tem medo do adversário descobrir o segredo do Flamengo. Só que os adversários assistem aos jogos do Flamengo, né? Hoje em dia não tem mais segredo, cara. Os adversários assistem. Eu acho até que existe uma certa variação, porque o Flamengo ele parte de um 4-3-3 ali, né, com 2 volantes, um meia, 2 pontas abertos e um centroavante, mas na verdade... o Arrascaeta ele faz um segundo atacante ali, e aí acaba se transformando num 4-2-4, né? Isso para falar de tática, que eu acho uma chatice. O Flamengo também, ele consegue ser mais forte quando os jogadores de ataque e do meio de campo se movimentam, trocam de posições. Me lembro que contra o Racing na Argentina foi assim, o Flamengo se movimentou muito, trocava muito de posições. O Luiz Araújo, que estava jogando na ponta, vinha para o meio, o Carrascal ia para a direita, e os caras, o Plata estava jogando e também se movimentava bastante. Enfim, quando o Flamengo consegue fazer isso, e isso é com o entrosamento, né, isso não é fácil de se fazer, o Flamengo fica mais forte, porque você engana a defesa do adversário. Fica mais difícil para o adversário marcar a equipe do Flamengo. E eu acho que isso é com o tempo. E tem o agravante de que tem o Paquetá, que é uma peça estranha ao time do Flamengo, né? O Paquetá vai demorar para encaixar. A Bianca Vieira tá dizendo, o Flamengo joga no 4-4-2, só não é losango, igual o Dorival faz. Mais ou menos 4-4-2, né? Se transforma em 4-4-2 quando tá atacando, ou 4-2-4 quando tá atacando, enfim. Serito, futebol não é pebolim, né, Júlio?
Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.